Pessoal, agora a gente vai falar com o Murilo Fagundes, repórter do SBT, sobre o acidente envolvendo que o presidente Lula se envolveu ontem, domingo, acabou caindo ali, né, no banheiro. Murilo tem mais detalhes sobre esse acidente e como o presidente Lula está nesse momento. Murilo, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença no Poder Expresso. Prazer é todo meu, Léo. Uma ótima semana aí para todo mundo. Eu estava inclusive aqui mexendo no celular porque um dos candidatos apoiados pelo presidente Lula, né, em Camaçari, ele publicou um vídeo em que Lula aparece falando pela primeira vez depois desse acidente. Lula então demonstra estar ali, né, com total vigor físico, está participando então das campanhas nas eleições municipais, como vocês estavam bem discutindo aqui no programa. Então estava aqui escutando, né, o que Lula estava dizendo então ao candidato Caetano, então, que conversou com o presidente Lula pelo telefone. Lula disse que precisou, então, cuidar, porque tudo o que acontece ali na cabeça exige um certo cuidado, uma certa cautela, e então está atuando, pelo menos à distância, nas eleições municipais. Mas, Léo, para quem não acompanhou, né, foi uma informação que repercutiu bastante, acredito que todo mundo que está aqui acompanhando, ou a maior parte já ficou sabendo, mas o presidente Lula sofreu um acidente, né, na noite de sábado. Assim que ele voltou de São Paulo, ele estava no banheiro do Palácio da Alvorada, escorregou e nesse escorregão, então, ele subiu num banco, acabou escorregando e bateu a parte de trás, né, da cabeça, bateu essa parte da nuca. E então, conversando com médicos, né, que acompanharam o caso e também com especialistas da associação ali de neurologistas, né, desse grupo de neurologistas, eles explicam que é, na verdade, um reflexo. E esse reflexo, na hora da queda, quando bateu a nuca aqui, houve dois pequenos coágulos, né, um na parte aqui frontal do olho, aqui embaixo do olho, e outro na parte frontal, então perto do olho direito. Foram pequenos sangramentos na avaliação desses médicos, né, inclusive do Dr. Roberto Calil, que deu algumas entrevistas, falou sobre o estado de saúde do presidente, né, mas o caso foi visto como um caso delicado de primeiro momento, um traumatismo craniano, mas a situação de Lula é estável. Então, o Dr. Roberto Calil tem, né, acalmado todo mundo. Lula tem feito esse acompanhamento, mas logo de primeiro momento os médicos recomendaram que Lula não fizesse essa viagem a Kazan, na Rússia, porque é uma viagem longa que exigiria então um certo esforço do presidente. E, Léo, é importante a gente destacar as 72 horas sequenciais, depois desse acidente, são muito importantes para essa observação, e os 14 dias seguintes ao acidente são importantes para saber se há alguma sequela, né? Então, a gente inclusive entrevistou aqui, né, um neurologista, o João Breiner, que é neurologista integrante da Associação Brasileira de Neurologia, e ele explica a importância de se fazer essa avaliação logo depois do acidente, no caso de Lula, então, dessa queda que causou esse traumatismo e esses coágulos, esses pequenos sangramentos, então, na cabeça do presidente. Ele levou 5 pontos, agora está em repouso. Já já a gente fala um pouquinho sobre a agenda do presidente, mas antes nós vamos trazer um trecho desse neurologista que fala sobre a importância do acompanhamento seguinte ao acidente. A gente tem que lembrar que mesmo chamados traumatismos leves, ou seja, quando o paciente chega no pronto-socorro e já está bem, podem ter o que a gente chama de concussão. Concussão é um estágio transitório que pode durar até cerca de 2 semanas, então é mais largo do que a gente imagina, em que existe algum tipo de alteração ou queixa neurológica. É um paciente que tem uma dor de cabeça, uma tontura, uma que a gente chama de vertigem, que ele vê as coisas rodando com facilidade. Mas, no geral, esse paciente pode passar até 2 semanas com alterações que a gente chama de concussão, que são queixas neurológicas, como dor de cabeça, tontura, desorientação, que podem acontecer ainda dentro desse período. Por isso que é importante o paciente ficar monitorado. Segundo os boletins médicos que já foram publicados sobre o presidente, ele teve um TCE leve, né, um traumatismo crânioencefálico leve, não teve complicações dentro do hospital ou fora do hospital. As tomografias foram normais para alterações intracerebrais, ou seja, não teve hemorragia, não teve AVC secundário, alguma lesão de artéria ou veia. Então, felizmente, foi um quadro leve e agora basta observação e recuperação, que certamente ele estará pronto os próximos poucos dias.
Tá aí, então, Léo, a visão de quem entende, né, de um neurologista falando sobre a evolução desse caso, a gente segue de olho. O presidente Lula apareceu hoje numa foto ao lado do ministro Alexandre Padilha e também do assessor para assuntos internacionais Celso Amorim. Ele aparece nessa foto, claro, sem o curativo, porque, como eu disse, foi na parte de trás da cabeça, né, ele levou esses 5 pontos, mas segue despachando. Hoje teve, inclusive, está tendo nesse momento um encontro com o ministro Alexandre Padilha, com o ministro Alexandre Silveira, responsável pelas Minas e Energia, depois do apagão em São Paulo, né? Alguns outros assuntos estão sendo discutidos, e também com o advogado-geral da União, Jorge Messias. E tem um assunto, Léo, que está sendo discutido ali no Palácio, que é o seguinte: o BRICS, que é a reunião que está acontecendo na Rússia. Reunião entre Brasil, Rússia, Índia, China e também África do Sul. E que é a primeira vez que esse encontro está sendo realizado de forma ampliada, com participação de outros países, inclusive o Egito. E por que esse assunto está vindo à tona, Léo? Porque o BRICS deve votar a inclusão de novos membros, entre eles Nicarágua e Venezuela. E eu acabei de receber aqui de uma fonte do governo o seguinte: que já está claro, o Brasil vai defender o veto no caso da Nicarágua. Então, o Brasil vai defender o veto à entrada da Nicarágua nos BRICS. Mas a situação da Venezuela ainda está sendo avaliada, segundo essa fonte, nesse momento. Por isso eu disse, mais cedo Lula se reuniu com Celso Amorim, esses assuntos estão sendo discutidos hoje, e o Brasil ainda não tem uma visão clara sobre a entrada da Venezuela no grupo dos BRICS. Léo. Murilo, essa questão ela tem essa dificuldade do presidente Lula com a Venezuela, a partir do que você nos conta, a partir dessa apuração, ela só aumenta, né? Porque você tem uma percepção clara sobre a Nicarágua, dizer, olha, não dá. E mesmo com toda essa atrapalhada dessa eleição, que é uma eleição que ultrapassou todos os limites do razoável. O governo brasileiro pediu ali para apresentação de atas, o assunto vai, esfria e daqui a pouco volta. Muito claramente tem uma dificuldade muito clara nessa relação, e agora ainda estão em dúvida em relação a esse ponto, Murilo. Me parece uma novela trágica para essa política especificamente aí com a Venezuela, não? Exatamente, Léo. Você tem duas visões dentro do governo. A visão ali, né, de alguns aliados de Lula muito ligados à visão do PT. Inclusive, eu trago a informação de que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, esteve no Palácio da Alvorada hoje. Então, tem essa visão do PT que, inclusive, publicou aquela nota, né, reafirmando seu apoio à Venezuela, a Nicolás Maduro. E, de outro lado, você tem a visão da diplomacia, que a diplomacia tem seguido uma posição de condenar o que está acontecendo na Venezuela, e tem também a opinião pública, que a gente sabe que aqui no Brasil, claro, né, devido aí a essa posição ditatorial de Nicolás Maduro, a opinião pública é mas em grande parte contrária à posição de Nicolás Maduro, enquanto ali, né, líder da Venezuela, principalmente por conta dos resultados das eleições, que até hoje não tiveram apresentação das atas. Então é isso, Léo, uma dor de cabeça que o governo vai ter pela frente, com certeza, porque se não vetar a entrada da Venezuela no grupo dos BRICS, vai sofrer muita crítica, e essas críticas já estão sendo contabilizadas aí se o governo não fizer esse veto nos BRICS. Léo. Muito bem, Murilo, muito obrigado aqui pela presença, um forte abraço para você, pela gentileza, pelas informações. Um abraço, Léo.